Então, show de bola, Aracaki, sua pergunta foi muito boa, e aí entra com a pergunta que ele complementou, exatamente os aspectos financeiros para você viabilizar, show de bola essa colocação, e a pergunta do Adriano Lúcio, sobre qual aspecto podemos mitigar ou extinguir a omissão do poder público quanto à emissão do esgoto in natura nos sistemas hídricos do Rio de Janeiro. Então, eu queria concluir exatamente com isso, porque como que você pode... Meu querido, vou reler de novo. Sobre qual aspecto podemos mitigar ou extinguir a omissão do poder político quanto à emissão de esgotos in natura nos sistemas hídricos do Rio de Janeiro. Então, infelizmente, nós ainda temos nossos rios como valões de esgoto, em grande parte, e aí... como que a gente consegue viabilizar esta vontade política que, no fundo, tem que ter vontade política para fazer, que é o que vai arrumar o dinheiro para a solução, é que vai viabilizar a solução tecnicamente adequada. Aí é a pressão da sociedade, eu acho que é muito importante, ano que vem é ano de eleição, a população votar em políticos comprometidos, que têm um programa de governo, que vão... se comprometer a investir na sustentabilidade ambiental, em garantir o saneamento, pelo menos se tem um programa que a gente possa cobrar. Então, realmente, esse é o grande desafio. Essa pergunta foi muito boa do Adriano, que ela toca na ferida. Nós temos que dar essa viabilidade. Então, através da denúncia ao Ministério Público, denúncia ao CREA, o Clube de Engenharia fazer esses eventos, através do nosso voto, através de ação pública que a população, independente de tudo, pode fazer. E o que a gente não pode é cruzar os braços e verificar essa situação catastrófica que no início do evento o Paulo Moratti e o presidente do Clube de Engenharia falaram dessa total negligência com saneamento no Brasil inteiro em relação aos esgotos sanitários, né? Então, é uma ação de todos nós. Teve o Júlio César, ainda está aí? Não. O e-mail. Eu vou dar o e-mail que eu uso para responder a parte mais técnica. É Grignard, o químico francês, Grignard, G-R-I-G-N de neném, A-R-D, Grignard, 1971, que eu nasci, né? 1971, @hotmail.com. Grignard, 1971, @hotmail.com. Fazer o quê, né? É um inferno esse negócio de e-mail, né? Tem uma pergunta aqui relacionada ao uso de PVC, né? Para água potável, né? Eu, quando era químico, né, eu lembro que era objeto de uma discussão esse uso do PVC. Vou confessar que não é da minha área, água não é minha seara. Eu vou ficar devendo sobre essa pergunta. Dacto, é alguma coisa que você entenda? Água potável com uso de PVC, se você puder ajudar. Uma pergunta do Júlio César, ele ainda está aí? Lá no final. Júlio César, confesso minha total ignorância. Eu ignoro vastas coisas, né? Então, essa é uma das vastas coisas que eu tenho ignorância sobre, né? Então, realmente, eu não entendo nada sobre isso, não. Se você puder ajudar, Dacto, eu não... Posso? Então, tá. Uma pergunta aqui do Eduardo Lopes é sobre... Alguma autoridade que define o nível de tratamento de esgoto leva em consideração a capacidade de autodepuração dos corpos hídricos? Até pela legislação deveria levar em conta, sim. Quem eu já me deparei e tive problemas de licenciamento, né? Inclusive como consultor, foi em Minas Gerais com Marcos João Sperling. Marcos João Sperling uma vez barrou um licenciamento nosso em função do nível de capacidade depurativa de um corpo de rio. E aí a gente teve que provar e mudar, inclusive, o lançamento do corpo de rio para poder lançar num outro mais ajusante, para poder a capacidade do efluente se recuperar. Foi o único local a gente teve realmente uma experiência desse tipo. Os outros locais não levam em conta.
que é uma pena, né? Na verdade, não houve mudança do tipo de tratamento. O tipo de tratamento era o mesmo, eram lodos ativados, né? Lodos ativados, a gente às vezes fala, dá a impressão de que a gente está, apesar de ele ser antigo, ele é muito bom. A gente costuma dizer que lodo ativado, quando está mal operado, dá 98%, né? Então, isso quando a gente erra, né? Então, não foi a ver com o nível de tratamento, mas sim um local. Era um local de reaeração. Jogamos num local de reaeração, houve reaeração, houve recuperação da capacidade do rio, e aí ele autodepurou, né? Você hoje tem modelos que você consegue mostrar os sistemas de autodepuração de rio. Eu volto a insistir, eu acho que a fala do Adacto é feliz no sentido de as ferramentas de tecnologia hoje, elas são muito conhecidas, muito baratas. Os investimentos públicos, a tomada de decisão no sistema de esgotamento é que é difícil de se movimentar, né? Eu tive há pouco tempo num seminário da Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, onde de maneira peremptória o representante da SEDAI falou: o investimento da gente é em água, a gente não vai fazer investimento em esgoto. Isso é uma tomada de decisão. Veja, é lógico que a água é fundamental. Então, é um país que ainda está fazendo o seu dever de casa em saneamento. E tem que fazê-lo. É impossível você ter intermitência no abastecimento de água. Ainda quando estudante de mestrado na Fiocruz, a gente sabe que uma intermitência de abastecimento dá baixa de pressão na rede, e quando ela volta, você tem toda a sujeira voltando para o sistema e enchendo uma caixa d'água. Isso dá doença de veiculação hídrica. Então, não é só com esgoto, não. Também intermitência de abastecimento d'água traz doença. Só que a gente tem que vencer essa passagem. A gente tem que virar essa página do país. Não é possível. Agora, a tecnologia, eu acho que e esse local, essa casa, como outras casas de saber, merecem vir especificamente discutir custos, sim, de lodos ativados, de membrana. Eu acho que daqui a 10, 15 anos a gente não vai estar falando mais de lodos ativados, a gente vai estar falando só de um tipo de tecnologia. As membranas vão vir e vão varrer todas esses mastodônticos, essas estações horríveis de concreto. Você vai ter catedrais, você vai ter verdadeiros shoppings que você está vendo, e são estações de tratamento. Coisas agregadas à arquitetura. Entendeu? É isso que eu vaticino para daqui a 10, 15 anos, porque os custos têm baixado muito. Como tem baixado nos Estados Unidos, na Europa, vão baixar no Brasil. É fácil de perceber isso. Obrigado, senhores. Antes de passar aqui para o Miguel, Júlio César quer? O Júlio, eu fiz um curso há muitos anos de tecnologia de polímeros. Então, o polivinil cloraide, que é o PVC, é um termoplástico. Bom, o que ocorre? Em termos de sistemas frios, provavelmente, não estou afirmando categoricamente, não deve ter problema. Como um termoplástico, tanto que a água quente, a tubulação, dependendo da composição do PVC e dependendo da temperatura, existem normas que regulamentam isso de maneira bem clara. Então, não é dizer, tem problema, não tem problema, depende do tipo de PVC, tem que buscar na regulamentação, nas normas técnicas de tipo especificação e normas técnicas tipo método de ensaio. Esse tipo de material está muito bem definido nas normas. Buscando nas normas NBR e algumas ASTM, especifica de maneira bem clara. A princípio, como regra geral, o PVC, ele, como termoplástico, o problema da temperatura tem importância, dependendo da temperatura. Eu fui premiado aqui com um caminhão de perguntas, então eu não sei como é que eu vou fazer para tentar responder todas antes de meia-noite, né? Mas vou tentar ser rápido e vocês me perdoem se eu for muito sucinto, se eu for muito superficial. Antes de mais nada, eu devo esclarecer que eu respondo pela área de tratamento de esgotos da SEDAI
e conheço muito o que acontece do portão para dentro da estação. Do portão para fora, eu não sei muita coisa, né? Alguma coisa até eu sei e vou tentar responder, mas antes que eu me esqueça também, vocês querem anotar meu e-mail? miguel-cunha@sedai.com.br. Então, primeiro eu vou tentar apresentar o que eu não consigo responder aqui. Vamos lá, a Luzia Rocha, ela pergunta sobre o sistema de saneamento da comunidade da Rocinha, né? Infelizmente eu não tenho nada, não sei o que está acontecendo lá. Na Rocinha, provavelmente o esgoto deveria ir para o interceptor oceânico, alguma coisa assim, lá e ser dirigido para o emissário de Ipanema, né? Então eu não tenho muita informação sobre a Rocinha. Eu sei que existe, corre um rio na Rocinha e a prefeitura tem lá uma UTR, uma unidade de tratamento de rio. Tenho certeza que aquilo não funciona, mas existe, né? Mas, enfim, eu fico devendo essa para você. O Cláudio Baiocchi, é isso? Da GSA. ET Japeri. A ET Japeri, a ET Japeri, essa ET não está sob a responsabilidade da SEDAI, né? Na verdade, existe um número enorme de estações que estão sob a responsabilidade da prefeitura e algumas delas, por incapacidade da prefeitura de fazê-las funcionar, elas estão paradas. E essa deve ser uma delas, né? Se o problema já é complicado na prefeitura, né, se tem uma prefeitura que às vezes não consegue fazer o seu sistema funcionar, imagine um condomínio, né? Então, não tem muito o que dizer, com certeza não está sob a responsabilidade da SEDAI. Aqui, a Sônia Ribeiro de Jesus, ela coloca aqui sobre um projeto, o órgão público pede declara a possibilidade de abastecimento. É um procedimento interno da SEDAI também, com relação a esses novos projetos, obras, que eu também não tenho conhecimento, não tenho como responder isso. Tanto para água quanto para esgoto, né? Quando você vai fazer lá um prédio, por exemplo, você tem que consultar a SEDAI, e eu não sei exatamente quais são esses procedimentos. Eu estou lá na ponta, né? Sou o final da linha. Perdão, fico devendo mais essa. Antônio Fidelis fala sobre o problema dos rios Calombé e Iguaçu, que um dia eles foram utilizados para produzir água e agora viraram um rio de esgoto, né? Essa é a nossa realidade. Infelizmente, um dia talvez a gente mude esse quadro, mas também eu não tenho como responder por isso. Como eu havia falado, eu sei o que acontece dentro da estação, fora da estação. Sim. Meu pai, antes de faltar, ele falou, meu filho, aqui onde você mora, a água é melhor do que o maná e o mel. Sim. E acredito assim que com a demanda, todo mundo quer vir para um lugar bom. Sim. O senhor também deve morar num pedacinho de céu. Eu moro num desses. Acredito que com a demanda, todo mundo quer vir para um lugar bom. Com certeza. Exato. Eu vivo isso também. Eu morei em Iguaba Grande e eu atravessava a lagoa vindo do fundo. E gostaria que meus filhos vivenciassem o que eu vivenciei. Hoje eles têm nojo até de chegar próximo da lagoa, né? E isso me fere bastante, porque uma alegria que eu tinha, uma diversão, não tínhamos computadores, não tínhamos, quem tem seus 40 e poucos anos, a diversão era jogar bola, né? Montar cavalo, ir para a praia. E hoje, infelizmente, a Lagoa de Araruama diz que está uma maravilha, mas não está nada, não chega próximo daquilo que foi na década que era visto na década de 80 e 70, né? A turbidez da água, você não consegue ver 2 palmos. Eu atravessava a lagoa, ia de Iguaba, de barco, até a Restinga de Marambá e vi o fundo todo, né? Enfim,
é uma discussão longa, eu acho que não temos tempo para falar sobre isso. Mas eu sou solidário ao seu sofrimento e, infelizmente, eu acho que vocês vão perder esse céu também, como eu perdi o meu. Vamos torcer que esse quadro mude, certo? É o nosso trabalho na SEDAI. Temos muita coisa a fazer, a dívida é muito grande, temos avançado bastante, mas temos que admitir que ainda tem muita coisa a ser feita, que não vai ser feita em 5, 6 anos, não. Certo? Talvez seja uma geração ainda pela frente para ver o que deve ser, ver como deveria ser um ambiente bem tratado. Tem outro também, que é um sócio aqui do Clube de Engenharia, Oswaldo Soares, que pergunta por que a SEDAI cobra tratamento de esgoto de uma casa que tem fossa séptica. Eu também não sei, isso é uma questão jurídica, né? E eu acho que o setor jurídico da SEDAI poderia vir aqui e tecer os seus esclarecimentos, colocar esses esclarecimentos necessários. Eu também não entendo essa questão, certo? Mas eu não tenho competência para dizer o porquê, o que ampara a SEDAI a fazer esse tipo de cobrança. Sim. Não, mas tem lugares que não tem rede, eu acho. Né? Não sei.